privado deu 27 bilhões de reais de lucro no trimestre, né? E nós, nessa profunda crise, o governo não tendo recurso para pagar salários e o teto, a emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos para as áreas sociais, né? Não para as áreas econômicas, né? E os nossos juros altíssimos, então, é uma contradição bastante grande, né? Ainda então, nos nossos questionamentos aqui, a Ivaneide ainda também questionando, né? Sobre o repasse para pessoas físicas. Sim, não é vedado a utilização do recurso para pessoa física, não existe vedação nenhuma, né? Mediante recibo, mediante, né? Por exemplo, diárias é possível pagar, né, pelo recurso, é explícito lá no nossa lei a possibilidade de diárias. Como é que tu faz o pagamento da diária? Tu vai fazer o depósito em conta daquela pessoa e, né, vai pegar um recibo da pessoa que recebeu a diária com o seu CPF e tal, direitinho. Então, não é vedado o repasse de recursos para a pessoa física, né? É limitado o recurso em espécie, né? Então, o recurso em espécie ele é limitado, né? No sentido de que não haja volumes significativos em espécie sendo repassado para a pessoa física. A lei ela não estabeleceu valor. O decreto federal estabeleceu o valor de R$ 800, pelo que eu me recordo, né? Não sei se o Lucas aí ou a Renata estão mais antenados. Eu, pessoalmente, me recordo que a gente dialogava sobre R$ 600 e ficou, né, combinado R$ 800. Mas, assim, não é vedado a transferência de recursos para a pessoa física e não há limite de valor para transferências eletrônicas, né? Mas há limite de valor para transferência, para o pagamento em cash, para o saque em dinheiro na conta e o pagamento em cash, e aí mais ou menos cada ente, né, através do decreto de portaria de resolução, ou mesmo no próprio termo de fomento de colaboração, ele delimita o limite anual de pagamento em espécie, né, para que possa se ter certo controle em relação a isso, né? No caso, Ivaneide, de pagamento para MEI ou RPA, recomenda-se a transferência eletrônica, né? E não o pagamento em espécie, assim, no sentido de, claro, as situações, né? A gente fica falando no genérico, mas bom, tu tem situações na Amazônia, né? Que tu não tem sistema financeiro, né? Então, bom, aí são questões mais específicas que eventualmente tu pode estabelecer. A gente trabalha, por exemplo, nós, né, do campo trabalhamos com reciclagem, então às vezes tu tem pessoas da área da reciclagem que sequer, né, tem CPF, que sequer se preocupam em ter conta bancária, em regularizar a vida, são pessoas que às vezes até fazem questão de estarem à margem da institucionalidade, né, porque já sofreram perseguições e tal, ou às vezes até estão em situação de conflito com a lei e tal. Então, bom, nesses casos, eventualmente se tem a hipótese do pagamento em espécie, mas a legislação ela busca evitar estas situações. Portanto, quando se tem necessidade de uma situação dessa, é preciso que a situação seja excepcional, né? Volumes pequenos, não volumes grandes, né? E que esteja bem justificado, né? Para que a gente não tenha depois problemas na prestação de contas, né? Para que não tenha problema nesse sentido. Uh, a pergunta do Aloysio Dias sobre a alteração. Sim, Aloysio, a gente é possível, isso é uma questão importante também do Miroski, né? Antes, na época dos convênios, né, a gente fazia um plano de trabalho, dizia que ia comprar tantos sanduíches, que era sanduíche com presunto e queijo, que ia comprar tanto de café, que ia comprar tanto, né, ia comprar 200 folhas brancas, né, de tamanho A4, alguma coisa assim. Então a gente era obrigado, até porque tinha que orçar, a gente tinha que ter os 3 orçamentos antes da parceria, e para fazer orçamento a gente tinha que ser bem detalhista, né? É folha A4 com gramatura de 70 e tal. A gente tinha que ir no detalhe do plano, né? Justamente para poder orçar, né? Porque se fosse branco é um preço, se é colorido é outro preço, aquelas coisas todas, né? Aí depois essas informações elas iam para o plano de trabalho. Depois, para a gente alterar a gramatura do papel, já era uma tragédia, né? Quanto mais alterar a rubrica, em vez de gastar em serviço de terceiros, a gente queria gastar em equipamento. Então, a gente tinha uma espécie de um verdadeiro mandrake, né? Tu tinha que parar a parceria, parar o convênio, né?
e a partir daí refazer o plano de trabalho. Tu não podia refazer o plano de trabalho a partir daquele ponto, tu tinha que refazer o plano de trabalho a partir do início, como se fosse um novo plano completamente. Só que como tu já tinha executado parte do plano, tu tinha que validar aquilo que foi executado, então não podia ser médias, né? Como a gente geralmente faz quando faz planejamento, né? Bom, ao fim e ao cabo era uma tragédia o processo de atualização. Com a 13019, nós podemos, durante a execução da parceria, fazer a alteração do plano de trabalho apenas com a combinação entre as partes e um aditivo do termo, né? Um aditivo, um adendo, fazer um adendo lá, onde se falava, né, folha branca de gramatura tal, estamos falando folha reciclável de gramatura X e tal, quer dizer, faz alteração do plano de forma bem simples, né? Então eu acho que não tem assim nenhuma necessidade de maiores burocracias. Então essa é uma grande vantagem. A Kalene aqui não está dizendo que não entendeu a legislação, Kalene, só para a gente recordar, os recursos da parceria devem ser depositados em conta, né, de banco público, e estas contas, né, o banco não pode cobrar as tarifas dessas contas, né? Então, isso que está na lei, são isentas de tarifas, certo? Está na lei, isso é lei federal. Os bancos públicos são obrigados a cumprir a legislação. O que tem acontecido? Os bancos seguem cobrando as taxas, né? As taxas, tarifa. Ah, porque tem um extrato por mês é gratuito, a partir do segundo extrato tem que pagar R$ 28, né? Tem lá R$ 40 de manutenção da conta, paga, sei lá, R$ 50 para fazer o cadastro, mais R$ 15 para manter o cadastro. Bom, se a gente vai olhar as taxas mensais, tu gasta R$ 200, R$ 250 para manter uma conta ativa, mesmo que tu não movimente a conta, né? Então, isso se imagina no ano são R$ 2.000, né? Então, estas contas das parcerias, elas são isentas de tarifas, certo? Então, isso está na lei 3019. Né? O que nós temos dialogado aqui, tanto nos outros encontros presenciais, mas nós temos dialogado aqui, é que muitos bancos públicos não respeitam essa lei. É uma lei, é um direito da OSC, né? É um direito da parceria, na verdade. Né? Então, quando a gente não tem essa situação de respeito, a gente tem que acionar, né, ou administrativamente, ou até legalmente, o banco para que ele cumpra. Né? Eu acho que os gerentes das agências públicas, eles conhecem a lei. Mas, assim, a orientação geral é, se a OSC não reivindicar, cobra. Né? Eu acho que essa é a orientação. Não vai ter nenhum memorando assinado por nenhum gerente, nenhum diretor de banco, porque é ilegal, mas naquela coisa da gestão, né, empresarial dos bancos públicos cobra, nesse sentido, certo? Então, não sei se me fiz entender desta vez, né? O que eu fiz um parêntese também é que a lei 3019 ela determina esse direito para contas de parceria em bancos públicos, né? E há uma reivindicação nossa, um entendimento nosso, que sendo o sistema financeiro, né, um sistema público, os bancos privados operam por concessão pública, né, que devia ser estendido a todos os bancos públicos ou privados, né? Mas a lei não diz isso, né? Diz a Carolina, sim, Carolina, volto a dizer, a isenção não é da OSC, a isenção é do recurso da parceria. Então, por isso que é importante que a OSC tenha a conta, né, livre dela, a conta da OSC, e que quando faz uma parceria com um órgão público, abra uma conta específica, porque é aquela conta que tem a isenção. A isenção é da parceria, não da OSC. A OSC, nas demais contas, continua pagando as tarifas, né? A legislação, a 1309, ela fala sobre o recurso público, né? Ela não fala sobre o caráter das OSCs, se elas têm isenções ou não. Né? Então, é nesse sentido. Né? A Renata, sim, mas o RPA, né, ele remunera uma pessoa física. Ele não remunera, ele até não existe a hipótese de remunerar uma pessoa jurídica por RPA, né? A pessoa jurídica emite nota fiscal, né? Então, assim, o RPA ele é um recibo de pessoa, né? De profissional autônomo, né? A figura do autônomo, né? Ela é de uma pessoa física, né? O autônomo, se eu como indivíduo, né?
abro uma empresa, né, uma pessoa jurídica, bom, eu alieno aquela minha personalidade para aquela pessoa jurídica. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa jurídica, uma empresa, uma instituição, ela não pode ser caracterizada como autônomo, né? O autônomo, ele é uma pessoa física, uma pessoa... O autônomo é um pedreiro, o autônomo é um engenheiro que não tem empresa, né? Um arquiteto, é um prestador de serviço, né? Então, esse é o profissional autônomo, né? Nesse sentido. E o que a gente dialogou no começo da nossa conversa é a regularidade da remuneração de uma pessoa física na condição de profissional autônomo, né? Se ela tem uma regularidade, né, uma sistemática, uma regularidade bastante grande, ela, pela jurisprudência da Justiça do Trabalho, ela enseja em declaração de vínculo empregatício, que além das multas, né, elas acabam impactando bastante a questão financeira da OSC, porque ela acaba tendo que pagar toda né, os direitos trabalhistas daquele profissional com base na remuneração sendo que ela paga sendo considerada como salário bruto, né? Então, praticamente, se pagou, sei lá, 30 mil reais para o profissional, né, ao longo de 12 meses, provavelmente tu vai ter que pagar 30 mil reais em cargos sociais e tal, né? E mais multas. Então, realmente não é um risco grande, né, a remuneração por RPA, né, se não se tem essas preocupações que a gente está falando, né? Ah, sim, entendi. Desculpa. Nós estamos aqui, né, de figurinha, né, tanto no Zap quanto nas perguntas, né? Já respondi então, né, dessa questão da alteração aí Então, Maria Beatriz, não existe limite de RPA por parceria, na verdade. Eu volto a dizer, a Lei 019, vou ser um pouco enfático, a Lei 319 não fala sobre relações trabalhistas, certo? Sobre isso tem a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, né? Ou a legislação, né, do cooperativismo, a legislação, né, do microempresário empreendedor individual, né? Então, o Código Comercial, o que diz a Lei 3019, a responsabilidade exclusiva, e a palavra é essa, exclusiva, né, da OSC sobre toda a gestão administrativa e financeira e operacional da parceria, né? É isso que diz, em primeiro lugar. Então, a gente decide se vai contratar por RPA, por mês, vai fazer contrato com pessoa jurídica, né? Se por acaso aquilo é considerado como diária ou como ressarcimento de despesa, é a gente que decide, é a OSC que vai decidir qual é a forma que ela vai. E aí, em decidindo, respeita a legislação pertinente. Se vai contratar por CLT, respeita a CLT. Se vai contratar como cooperativa, respeita as leis do cooperativismo. Se vai contratar como pessoa jurídica, respeita, né, o Código Civil, o Código Comercial, né, se vai remunerar, né, ressarcir e tal, respeita as normas de contabilidade que são definidas, que não estão na Lei 319, estão nas legislações pertinentes, certo? Como se deve fazer com o recurso privado. Esse é o espírito da 13019. A OSC ela é autônoma, ela tem a exclusividade da gestão dessa parceria e deve obedecer às leis do Brasil, assim como obedece quando o recurso é privado. Ponto. Não existe tratamento para o recurso de parceria diferente do que é o tratamento do recurso privado. É exclusividade da OSC em definir isso, respeitando a lei pertinente, como eu estou dando ênfase, né? A outra coisa que a 319 diz é, em se definindo por CLT, pode-se usar o recurso da parceria e eu diria deve-se, né, para pagar todas as despesas necessárias, inclusive as decorrentes da rescisão, né? Por que a lei se debruçou sobre isso? Porque antes era vedado no convênio a interpretação é que não se podia pagar a verba rescisória, né? Havia todo um questionamento que não podia pagar diárias. Então, é neste sentido que a 13019 ela fala sobre este assunto. Porque se antes não fosse vedada, eu acredito que sequer ela falaria sobre este tema, né, das verbas rescisórias, né?
Ele apenas iria dizer é de responsabilidade exclusiva da OSC a gestão administrativa, financeira e operacional da parceria, né? Nesse sentido, né? Eu pulei alguma pergunta? Tá aqui o pessoal dizendo, me ajudem aí a ver qual é a pergunta que eu pulei. Não estou achando aqui, gente, qual é a pergunta que eu pulei. Bom, os custos que podem ser pagos com a parceria, né? Bom, praticamente todas as despesas que tenham a ver com o cumprimento do objeto podem ser pagas com a parceria, né? Não existe vedação de utilização para o cumprimento do resultado, né? O cumprimento das metas, né? A única vedação, né? É que não se remunere servidores públicos, né? Essa é uma vedação, que a parceria não pode remunerar servidores públicos, né? Então, essa é a única vedação explícita. De resto, pode-se utilizar o recurso para qualquer atividade, né? E despesa que visa atender o objeto, atender as metas da parceria, né? Não pode gastar o recurso para questões que estejam fora da parceria, mesmo sendo lícitas, né? Então, por exemplo, nós temos um funcionário da instituição lá que por algum motivo, né, necessitou, por uma emergência lá, necessitou utilizar o veículo e precisou abastecer o veículo e usou o dinheiro da conta da parceria para abastecer o veículo, só que aquela pessoa não está não está no rol das pessoas que estão envolvidas na parceria, e aquela atividade que ele foi executar em nada tem a ver com a parceria. Então, embora seja lícito, né, abastecer o veículo, né, pagar o combustível, aquela despesa nada tem a ver o cumprimento do objeto. Então, não pode ter esse vínculo. Então, a legislação, né, a 3019, ela é bastante abrangente do ponto de vista de permitir que se gaste com o recurso tudo que for necessário para cumprir a meta, cumprir o resultado, né? Sendo vedado utilizar para fins que não tenham a ver com o objeto e sendo vedada a remuneração de servidores públicos. Essas são as vedações básicas, né, uh, uh, da, da legislação. Dando ênfase assim, para o que se falou na nossa conversa, roda de conversa virtual da semana passada, né? A lei 1309 ela é muito assim econômica sobre o tema da execução, justamente porque o entendimento do Estado brasileiro é de que a execução da parceria é de responsabilidade da OSC. Portanto, entende o Estado que ele não tem que ficar detalhando como deve ser essa execução. O que diz, né, os artigos referentes à execução? Primeiro, o que eu já falei anteriormente, né, é de exclusiva responsabilidade da OSC a execução, pode-se gastar recurso com todas as despesas de remuneração, se remunerar, se pagar as diárias, né, se pagar despesas, né, indiretas e tal, que é possível que se faça. Então, assim, adentrou naqueles temas que anteriormente era vedado e a lei, então, explicitamente agora diz que é possível, né? Então, essas são as orientações gerais, né? Então, não há muitas vedações. O principal é a gente se atentar de que aquela despesa é uma despesa lícita, né? Portanto, é permitido pela legislação brasileira e que tem a ver com o cumprimento do objeto, né? A pergunta aqui, que eu acho que o Lucas está reafirmando, que o professor Lucas está a legislação ela criou uma situação nova para nós, de alguma forma, quer dizer, nova do ponto de vista formal, porque eu acho que, do ponto de vista prático, isso é bastante comum. A gente praticamente executa as parcerias, né, com uma equipe permanente da organização, que tem vínculo, que tem identidade, que conhece a metodologia, que tem compromisso, que tem militância. Então, né, isso não é algo fácil não é algo que se encontra no mercado, né, da mão de obra, né, é algo que tem que se conquistar aquelas pessoas, elas têm que se comprometer, tem que ter identidade com a missão da organização, elas têm que ter compromisso, tem que ter militância. Então, essas pessoas tendem a ser permanentes, né?
E nós temos parcerias que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos e que se renovam e outras cancelam. Então, a 3019 ela permite que a gente remunere com recurso da parceria, né, a equipe permanente, né? Então, isso é uma grande conquista, né? Não só do ponto de vista institucional, político, mas também do ponto de vista metodológico, né? Da gente poder, com tranquilidade, dar uma certa estabilidade, né, formal para essa relação, né? Claro que isso significa que a gente tem que ter, então, alguns mecanismos administrativos para garantir que o recurso daquela parceria seja utilizado proporcionalmente ao tempo que aquele profissional dedica para aquela parceria. Nós podemos ter uma situação de que um psicólogo, uma professora, uma assistente social, uma médica, né, ela tenha 20 horas, né, dedique 20 horas para a parceria no município e 20 horas para a parceria do Estado. Né? Então, não poderá se misturar, né, essa dedução do recurso. Então, vai ter que se ter, na prática, uma espécie de um fundo de reserva. Né? Primeiro que o pagamento do salário vai ter que ser feito, né, proporcional à dedicação, à jornada de cada um com cada parceria, mas o que mais nos preocupa é que quando encerra a parceria, aquele profissional continua vinculado à OSC, né? E ele só vai ser desligado da OSC anos depois, mas nós temos que, naquele período que aquele profissional trabalhou para aquela parceria, fazer a retenção dos recursos necessários para as verbas rescisórias. Né? Então, esta operação, nós vamos ter que, né, repassar o dinheiro da conta convênio, da conta parceria, para a conta, né, fundo de reserva, alguma coisa assim, mensalmente ou no final da parceria, né, e prestar conta para a entidade parceira, para a administração pública parceira, com o extrato da conta. Ó, eu não gastei o dinheiro está lá na conta da organização, né, na conta fundo de reserva. Mas eu provisionei aquela despesa porque quando eu for desligar o nosso colega, o profissional lá, eu vou usar o proporcional, né, a parte proporcional daquele recurso, né, 2 anos da parceria com a prefeitura X, 3 anos com a parceria com o governo do estado Y, 5 anos da parceria com o Ministério, tá? Tu vai formando aquele bolo de recurso, né, aquele fundo de reserva para quando houver, então, o desligamento daquele profissional. Então, essa dinâmica nós vamos ter que constituir, né? Primeiro, para reservar o recurso, né? Porque ele é necessário quando for o desligamento. Segundo, né? Para poder prestar conta daquele valor. Ele não pode ficar na conta, né? Da parceria, porque a conta da parceria, encerrada a parceria, ela tem que estar zerada, né? Ou o recurso foi alocado no fundo, né? Ou o recurso foi devolvido para a administração, né? Então, ou foi gasto ou foi devolvido, né? Não tem muito como fazer diferente. Né? Então, eu acho que isso é uma novidade que com o tempo a gente vai criar essa cultura, né, do fundo de reserva. Independente da parceria ou não, é uma recomendação, né, da boa gestão que a gente tenha. Esse recurso ele não é um recurso da organização, né, porque a cada ano, né, o profissional, o colega vai, né, ganhando o direito à verba rescisória e esse recurso tem que estar lá disponível, né, para ser, né, garantir os direitos daquele profissional quando for desligado. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? Aqui a pergunta da Thaisa sobre o Tribunal de Contas de Goiás. O que a lei estabelece, Thaisa? Quando vai se fazer o plano de trabalho, né? Quando se está em fase de contratualização, no plano de trabalho tem que existir a planilha, né, dos itens com os custos, né? A lei não diz qual é o detalhamento que tem que ter, mas é da boa gestão que se a gente diz lá passagens, né? A gente tem que dizer que são passagens aéreas, são passagens terrestres, né? Se são passagens, né, nacionais ou internacionais e qual é a média do valor que a gente orçou, que a gente projetou para chegar naquele orçamento, né? Não pode botar lá só passagens 100 mil reais, né? Não, são quantas passagens, né? São de onde para onde, tal e tal. Então, é importante que haja algum detalhamento. Claro que não precisa chegar no preciosismo, como nós tínhamos na época dos convênios,
e que a gente tinha que chegar no detalhe do detalhe, né, da dimensão e tal, né? Então, não creio que haja essa exigência, mas sim, é necessário que se faça algum detalhamento, né? Claro que, por exemplo, como tu colocas aqui na questão de material de expediente, né? Eu acho que uma forma é tu estabelecer alguns itens gerais, né? Folha, papel, grampeador, né? Ou outra forma que talvez seja boa para fazer é um percentual da parceria, né? 0,5%, né, do recurso da parceria, dependendo da atividade, né, da parceria, se não vai ser muito grande, né? Então, eu acho que a lei, né, reitero, determina que existe uma planilha financeira para fazer a celebração da parceria e é de bom tom que esta planilha financeira ela tenha um grau de especificidade que permita, né, tanto a OSC quanto a administração pública entender o que está sendo acordado, né, o que está sendo combinado. Até para a OSC eventualmente depois não ser surpreendida, né, computadores e não, né? E daqui a pouco a administração vai querer exigir um computador super, né, plus, que é muito mais caro daquele que se imagina necessário, que seria um valor barato, e aí pode ter um conflito ali. Então, algum grau de detalhamento é importante, né? Aqui a questão de ainda com a Thaisa sobre a despesa, né? Primeiro, né? Só para a gente reiterar, a prestação de contas que deve ser tomada pelo Tribunal de Contas, né, é do resultado daquela parceria, é das metas do resultado esperado. E tanto a administração pública quanto o Tribunal de Contas, eles só vão ter o direito de olhar as contas financeiras caso a OSC não cumpriu as metas. Né? Então não tem sentido nenhum, né, em fase de prestação de contas de termo de fomento ou de colaboração, não vamos confundir porque com os convênios, porque hoje, né, os tribunais de contas estão analisando, né, as contas da administração pública de 2, 3 anos atrás, quando a 13019 ainda não tinha vigência, em especial nos municípios. Então, é bem as prestações de conta das parcerias com base na 13019 não chegaram ainda nos tribunais de contas. Né? Sequer, eu acho, a maioria está em fase de análise na administração pública parceira. Então, eu acho que esses exemplos que a gente vem utilizando com o tribunal, eles ainda são esse resquício, né, da prestação de contas da época dos convênios, que, pela lógica, né, a própria 13019 determina, assim, que os convênios que existiam, né, que estavam vigentes quando foi, né, sancionada a lei, eles deveriam seguir o seu período, né, cumprir o seu período de acordo com as normas antigas, né, sendo permitido usar as novas onde houver interesse das partes. Então, inclusive, permite usar a nova parceria nesse sentido. Né? Então, não me parece correto, né, que haja essa exigência, né, e muito menos a devolução de recursos. Né? Bom, acredito já ter respondido aí a pergunta da Giane, né, sobre os itens, uh, as cláusulas essenciais do termo de parceria, isso foi lá da nossa conversa sobre a contratualização, né? Bom, basicamente tem que ter assim, os direitos e obrigações das partes, né? Mas essencialmente tem que ter um plano de trabalho onde tem o diagnóstico, né? É obrigatório o diagnóstico daquela realidade, onde estejam, né, as metas que se deseja atingir, onde esteja a metodologia, né, e o que diz a lei, né, o nexo causal, né, a demonstração do nexo causal entre a realidade existente, as atividades realizadas e as metas e resultados esperados. Né. Isso é muito importante, por quê? Porque como a gente vem reiterando bastante, vem dando assim, vem, repisando nesse tema bastante, né? A prestação de contas é sobre o cumprimento das metas. Tá? E a administração pública, ela, assim, do ponto de vista formal, ela só vai olhar a parte financeira se a OSC não cumpriu as metas. Né? Portanto, é muito importante a gente ter metas factíveis, né? E que a gente consiga demonstrar que a gente atingiu as metas. Né?
E como a gente tem conversado muito, assim, não é mais fácil cumprir metas do que cumprir a burocracia financeira, né? É bem mais complicado. Até porque várias da nossa ação, né, são na área social, e a área social ela não depende de um agente, de um ator, né? Às vezes a gente está fazendo tudo certo aqui e vem um fator externo, vem uma situação externa e desorganiza, né, toda aquela situação social e aí a nossa meta, né, se compromete, né? Então, realmente é uma preocupação nossa séria sobre isso, né? O controle é sobre o resultado e isso não é mais fácil, isso talvez seja um pouco mais complicado. Mas esses itens que são obrigatórios estão na contratualização. E sim, no plano de trabalho também está, né, a planilha, o cronograma de desembolso da administração para com a OSC, né, e a planilha dos itens que vão ser gastos, né, com os valores, como estávamos falando agora mesmo. Deve fazer parte também, né, a forma como será feita a análise dos resultados e a metodologia de prestação de contas. Isso tem que estar explícito ali, para que quando a gente vai assinar o termo de fomento ou de colaboração, a OSC saiba como ela vai ser analisada, né? Ela saiba quais são os critérios que vão ser utilizados e qual é o termômetro, né, que vai ser utilizado para análise das suas contas, né? Para que a gente não tenha assim, execute a parceria em cima de uma lógica jurídica e de contrato, e depois, quando vai a prestação de contas, o que orienta a prestação de contas seja outra lógica. Né? Então, isso é muito importante. Eu, inclusive, hoje estive em diálogo aí com uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, do litoral do Rio Grande do Sul, e eles nos informaram até, se vocês tiverem curiosidade, é a cidade de Capão da Canoa, né? capãodacanoa.rs.gov.br. Na página da prefeitura tem um link parcerias, né? E nesse link tem um item que é o manual de prestação de contas, que eu achei bem curioso, assim, bem interessante. Uma cidade não é grande, uma cidade aqui né, do litoral do Gaúcho e do Rio Grande do Sul e tiveram essa preocupação, a legislação, o decreto, o manual. Então, eu achei bem pertinente porque eu não tenho visto isso, né? Da administração pública montar o manual de prestação de contas, que é uma obrigação que a lei determina, para que ele oriente como é que vai ser o processo de prestação de contas. Eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer no diálogo com a administração sobre esse item. Né? Jaqueline, sobre as metas são. A gente conversou isso rapidamente na nossa roda de conversa, acho que na segunda ou na terceira, que assim nós temos que trabalhar bem com esse tema da meta, porque a meta ela não pode ser assim, digamos, né, as etapas da execução de uma parceria. Alugar sala, contratar os profissionais, imprimir o panfleto, produzir a cartilha. Em tese, isso não seriam boas metas, né? As metas têm que ser aquilo que a gente está entregando para a comunidade, né? Aquilo que a gente está entregando para a parceria, aquilo que a gente está produzindo, né? De impacto na realidade daquela comunidade, daquele segmento. Tá? Né? Então tem que ser algo que se promove em prol daquela comunidade. E não as atividades meio para isso. Né? Então, se a gente vai. Nós estamos lá implantando, né, um centro de direitos humanos. Né? Então, numa comunidade que tem um problema de violência grave. Então, o aluguel da casa, a contratação dos profissionais, a produção do material de divulgação, né, o layout do espaço, isso tudo não pode ser considerado como meta. Né? Eu acho que meta é o número de atendimentos. Tá? O número de atendimentos de pessoas, de mulheres em situação de violência doméstica, o número de atendimento de adolescentes em envolvimento com drogas, em conflito com a lei, o número de capacitações, de formações que se faz, né, sobre a temática dos direitos humanos. Então, é aquilo que se agrega de valor naquela comunidade. Isso pode ser considerado como meta. Né? Resultado é o impacto que essa agregação de valor resultou na qualidade de vida das pessoas. Porque, assim, nós fazemos uma formação, uma capacitação, né, sobre economia solidária para que as pessoas, né, aprendam a produzir determinado produto,
tu está agregando valor àquela comunidade, ela está, parte daquelas pessoas que fizeram o curso, né, aprenderam um ofício, uma atividade, uma prática que elas não sabiam antes, né? E com isso elas poderão melhorar sua renda, isso é resultado, né? Poderão melhorar sua qualidade de vida, isso é resultado. Dependendo se a temática é na área dos direitos, poderão aumentar o seu empoderamento, né? Para exigir políticas públicas de maior qualidade, isso é resultado, né? Então, eu acho que não confundir meta, né, com atividade meio, né? E não necessariamente confundir meta com resultado, né, impacto assim efetivo na vida das pessoas, porque sobre este final, resultado final, a nossa governabilidade ela é muito baixa, né? A gente pode ter governabilidade sobre a realização do curso, a capacitação, né, os atendimentos, né, as abordagens, sobre aquilo que estamos agregando, né, de valor à comunidade. Agora, o quanto esse agregar de valor àquela comunidade, àquele segmento, vai realmente impactar em mudanças efetivas, aí são outros fatores, né? São outros fatores que não podem ser só a parceria. Por exemplo, se a gente não pode assumir meta de quantidade de pessoas empregadas, por exemplo, porque a crise econômica derruba qualquer meta, né? Então, e sobre a crise econômica, uma parceria não tem incidência, né? Então, eu acho que a gente tem que. Isso é algo que a gente precisa disso, dialogar. É um dos temas, né? Da, é um dos temas da plataforma Miros, que eu acho que a gente tem que se debruçar sobre troca de experiências, né? A gente sabe que a área da saúde é muito pródiga em produzir metas e indicadores, né? Que a gente tem que aprender. E tem o DataSUS, por exemplo, que trabalha muito com, né? Talvez o Lucas até possa, né, socializar alguma coisa para nós em relação a isso, porque a gente sabe que o DataSUS ele monitora, né, e vários desses itens incidem sobre a qualidade de vida das pessoas, né, a medição da qualidade de vida de uma determinada comunidade, né, a educação também possui metas sobre evasão, né, sobre os próprios, né, aí as provas, os provões aí que o MEC faz, eles buscam medir, né, de alguma forma, o nível de conhecimento, de escolaridade, né? A assistência, não sei se tem tanto, né? Eu tenho, não é assim, não tenho domínio sobre isso, mas acredito que haja alguns indicadores em relação a isso. E no universo dos direitos humanos, né? No universo de políticas, a gente sempre tem muita dificuldade, que, por exemplo, violência doméstica, né? A gente aceita algum percentual de violência doméstica como um indicador aceitável, assim, né? Parece no universo dos direitos humanos, né? A área que eu atuo, a gente tem muito incluso sobre isso, né? Uh, cinco assassinatos por 100 mil habitantes é uma, digamos assim, é um indicador de segurança pública. Para nós não é, né? Um assassinato por 1 milhão para nós é uma violação de direitos humanos. Então, a gente do universo dos direitos humanos, né? A gente sempre tem muita assim dificuldade dessas indicadores, né? Que trabalham com médias, com percentuais, porque para nós uma violação é uma violação e ela é gravíssima independente da sua estatística, né? Então, mas é algo que nós temos que nos debruçar sobre isso, sim, né? Porque temos que dialogar sobre metas. E aí, de algum momento, se hoje nós temos, né, 70 assassinatos por 100 mil habitantes, né, numa cidade como o Rio de Janeiro, se reduzir para 35, é horrível 35, é uma tragédia 35, mas é menos horrível do que os 70, né? E para se sair dos. Nós não vamos sair dos 70 para o zero, né? Então, bom, eu acho que há uma necessidade da gente dialogar um pouco sobre essa temática, né? Das metas, né? E também sobre a temática dos resultados, mas que os resultados eu acho que eles não podem ser algo que sejam cobrado na fase de prestação de contas, né? É algo, digamos assim, é um sobreproduto da parceria e não algo que é obrigatório se cumprir, né? A Carlene é realmente que tem, esse é um que eu falo muito sobre o tema da intersetorialidade, porque sim, quando a gente fala em meta de meio ambiente, de saúde, a gente vai cair no tema do saneamento, né? Nós estávamos ontem num diálogo, né, com o pessoal da área da assistência social e tal, aqui em Porto Alegre, né?
e uma profissional da área da saúde, né, assistente social que atua na área da saúde, dizendo que o Ministério Público acionou as mães de crianças de uma comunidade, né, vulnerável aqui de Porto Alegre, pela reincidência que as crianças estão adoecendo, né? Então, como a criança durante um ano foi internada 4 vezes, entendeu o Ministério Público, né, de que havia uma negligência da mãe, né, com aquela criança. E era um grupo grande, é um grupo grande de mães, né, que estão sofrendo essa ação, né, do Ministério Público contra as mães por descaso com as crianças, né? Aí essa assistente obviamente esse assunto acabou, né, chegando na assistência social né, do serviço social do hospital, né, um hospital público, né? Ela foi identificar as situações e praticamente todas as mães eram de uma determinada comunidade, que é na beira de um valo, de um valão, de uma área completamente sem saneamento básico, né? Onde a maior parte das crianças são internadas por problemas de pulmão, problemas respiratórios, né? Quem conhece o nosso sul aqui, né? O problema da umidade, do frio e tal. Então, ou seja, como é que uma mãe vai ser responsabilizada pela incidência de problemas pulmonares de uma criança que vive à beira de um valão, onde o problema é a negligência da prefeitura em encontrar moradia, né, digna para essas comunidades, né? E fazer o tratamento daquele corpo d'água para que ele tenha, né, cumpra o seu papel ambiental, né? Jamais, em hipótese alguma, envelopar, né, o tal do arroio, né? Que é um arroio que a gente até eu mesmo aqui chamei de valão, na verdade é um arroio, né? Um corpo d'água existente na nossa cidade. Então, essa intersetorialidade entre saúde e saneamento, entre saneamento, saúde e educação, entre assistência, saúde, educação e saneamento, entre educação de direitos humanos, né? Então, acho que essa intersetorialidade entre a questão do trabalho, né? Então, da autoestima das comunidades, né? Das oportunidades que a sociedade não oferece, né, para o povo negro, para as mulheres, para a juventude, para a comunidade LGBTI, para os idosos. Então, é realmente os direitos eles são indivisíveis, indissociáveis, né? E isso tem que se pensar do ponto de vista quando se dialoga com metas, né, nas nossas políticas sociais. Então, tem um desafio grande aqui, né? Eu acho que é uma grande conquista da lei a gente sair das metas burocráticas e da burocracia da nota fiscal, da burocracia do contrato, né, que eu acho que a gente migrou para a meta efetiva do resultado, né, o controle dos resultados. Então, isso eu acho que é uma conquista, mas isso significa uma reinvenção das parcerias, né? Tanto do profissional da administração pública, que está lá, né, no geral, é uma pessoa da área financeira, né, ou da área jurídica que cuida disso, não é da área social, então ele, por profissão, vai ter uma dificuldade de interpretar dados e informações que tenham a ver com a área técnica e a área social, né? Ele é uma pessoa da área das exatas e não das humanas, então, né, haverá necessidade de alterar este profissional do setor de prestação de contas, né, das parcerias, é uma mudança de perfil do profissional, quanto nós temos que buscar identidades e padronização dessa relação de experiências, como é que faz no sul, como é que faz no norte, como é que faz no nordeste, quais são os valores. Eu sonho da gente ter um evento aí a nível nacional, ou vários eventos regionais, com um foco no tema dos indicadores, das metas, dos resultados, né? Para a gente se aperfeiçoar, para a gente buscar, assim, utilizar o que a gente já acumulou nessas 30 anos de políticas sociais no Brasil e na América Latina, e a gente poder contribuir com a administração pública para que se definam boas, né, normas, boas metas e coisas que tenham sentido com o que a gente pensa, né? E com a melhoria da qualidade de vida da nossa população mesmo, né? Pessoal, acho que é isso. Não sei se demos conta aí da nossa conversa, se ficou alguma questão em aberto. Eu não sei se melhorou, mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, né? Aumentou um pouquinho, 18 pessoas. A gente teve 20 e poucas na semana passada. Se esse horário ficou melhor, né? Para mim, como trabalhei fora de casa hoje, né? Cheguei bem em cima da hora, e bem na hora do trânsito, mas a gente avalia aí com Renata, com
E com o Lucas, se semana que vem a gente volta ao horário das 11 do meio-dia e 30, ou se reeditamos esse horário no final da tarde aí, eu fico à disposição para vocês aí do que fica melhor, tá? A Jaqueline, realmente, Jaqueline, esse tema da setorialidade, eu acho que isso é um problema bem sério, assim, e eu vejo como um problema político sério, porque também acabou no processo de formação dos profissionais da área social e nesses últimos 15 anos, né, houve uma demanda muito forte, né, de profissionais da área social e as universidades públicas e privadas colocaram muitos cursos e a gente teve muito acesso à universidade, então a gente tem muitos profissionais, o que é bem desejável, né? Mas esta formação, ela se manteve naquela visão taylorista, naquela visão de departamentos, né, onde cada um é dono do seu conhecimento e se sente incomodado de adentrar no conhecimento da outra pessoa, do outro setor, mas também se incomoda quando o outro segmento, a outra área profissional busca entrar no seu conhecimento. E a gente precisaria, na verdade, ter profissionais muito mais multiprofissionais, com uma visão muito mais holística das relações, né? Da interdisciplinaridade dos conhecimentos, né? Essa visão departamentalizada do conhecimento, ela tem uma lógica muito de mercado, né? E pouco uma lógica humana. Então, eu acho que aí, para além dessas questões gerais, ela tem uma questão cultural, eu acho. A nossa administração pública, a nossa gestão pública, ela é organizada de forma departamentalizada e a gente sabe como a interdependência, né, como a gente conversava agora, da saúde do meio ambiente do saneamento, né, por exemplo, um dos maiores despesas, uma das maiores despesas do SUS no Brasil são as vítimas de acidente de trânsito, né? Portanto, a política de mobilidade ela tem um impacto profundo na saúde, na política do SUS, né? Porque um dos em alguns locais, em vários lugares é a principal causa morte, né, da população é a morte no trânsito, né? Então, assim, a política de trânsito, a forma que se faz a fiscalização de trânsito, a engenharia de trânsito, a educação no trânsito, é a mobilidade, é o secretário ou a secretária de trânsito e transporte, ou de mobilidade e segurança pública, porque hoje em dia a mobilidade e segurança já está ligado já são temas ligados por causa da fiscalização, do agente de fiscalização de trânsito da Guarda Municipal. Então, eu pessoalmente acho um certo equívoco, né, essa mistura, né, de temáticas, mas acaba se efetivando. Ela é uma política de saúde ou de não saúde, né? Então, essa interdisciplinaridade e essa visão holística, ela é muito importante e praticamente é sim, uma dificuldade na gestão, né, como a própria Jaqueline coloca, numa mesma administração, às vezes e aí tem essa coisa da composição também, em função das alianças, né, de um determinado governo, às vezes tu tem partidos antagônicos, né, que então ainda tu tem essa disputa ou de personagens, né, de personalidades, né, na secretaria ou mesmo de disputas políticas, então aí sim que a integração fica impossível, né? Mas eu acho que isso também tem o lado, eu acho que é uma questão cultural muito mais do que uma questão política, né? Tem que ter um convencimento da gestão pública de fazer a integração, né? Mas também eu acho que tem que ter um pouco conhecimento e vontade da área técnica também. Eu acho que é uma mudança cultural. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando de todos e todas, né? Pessoal, acho que é isso, né? Acho que foi um diálogo meio anárquico hoje, não teve a minha fala concentrada. A gente fica para a semana que vem, então o horário a Renata e o Lucas combinam com vocês, a gente avalia depois. Mas a gente fica, então, iniciamos a semana que vem com o tema da prestação de contas, né? Para a gente, então, é um tema que talvez a gente possa até dedicar mais 2 encontros. Aí eu estou meio perdido no calendário, mas pelo que eu me recordo, a gente está indo para a reta final, né? Do nosso diálogo aí, né? Da nossa conversa. Tá, pessoal? Ficamos assim?